Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Desta feita, esta exposição é para a Casa Espírita Esperança, da cidade de Bertioga, São Paulo, e já há algum tempo vimos realizando um estudo comentado, questão a questão, de O Livro dos Espíritos. Como vocês sabem, o Livro dos Espíritos é a base, o alicerce da nossa veneranda doutrina. Veio à luz a 18 de abril de 1857, lembrando que Allan Kardec não é o criador do Espiritismo. Allan Kardec é o codificador, o organizador, um espírito nobre que encarnou com essa missão. Então, é um erro dizer que Allan Kardec é o inventor, digamos assim, o criador do Espiritismo. Esse projeto do Livro dos Espíritos comentado, vimos desenvolvendo com a Casa Esperança já há mais de 4 anos, e estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que é uma obra dividida em 4 partes. Aliás, cada uma dessas partes gerou as outras 4 obras da codificação espírita. Se não, vejamos, como dissemos, a base é o Livro dos Espíritos, o alicerce. Depois temos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, completando o Pentateuco Espírita. E aquele que deseja conhecer esta doutrina, que traz a fé raciocinada, que responde a todas as questões do ser humano, deve necessariamente estudar o Livro dos Espíritos. Se possível em grupo, porque aí através das considerações, das reflexões, há um entendimento um pouco melhor desenvolvido. Mas é importante conhecer esta obra magnífica, que é feita de 1019 questões e várias outras subquestões elaboradas por Allan Kardec e respondidas pela equipe do Espírito Verdade, encaminhada, enviada ao planeta pelo próprio Jesus, que é o governador do nosso planeta. E assim, estamos na segunda parte, no livro segundo, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Esta segunda parte é composta de 11 capítulos e estamos no capítulo 1 dos espíritos. Aliás, iremos concluir agora este capítulo 1, tratando do tema da maior importância para a compreensão do entendimento do mundo, né? O tema anjos e demônios. Esse tema, anjos e demônios, está tratado nas questões de 128 a 131 de O Livro dos Espíritos. Então, sem mais delongas, vamos a elas. Na questão 128, Kardec pergunta: os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? A pergunta é clara. Kardec pergunta: esses seres que consideramos anjos, arcanjos, serafins, etc., seriam uma categoria especial criada por Deus assim já, nessa condição de anjos, e portanto seria uma categoria diferente da dos outros espíritos comuns, como nós? E os espíritos superiores respondem: não. Os anjos, arcanjos, serafins são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala evolutiva, eles se referem, e que reúnem todas as perfeições. Registrem isso.
anjos são espíritos puros. Kardec, então, faz um comentário muito interessante, lembrando que a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Porém, lembra Kardec que esta palavra se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons ou maus, que estão fora da humanidade. Ele se refere fora da humanidade encarnada. Tanto é que disse assim, e é verdade, o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Todos já vimos, né? Na questão seguinte, os anjos hão percorrido todos os graus da escala espiritual, escala evolutiva? Antes da gente verificar a resposta dos espíritos superiores, gostaríamos de fazer um registro. Ao longo do tempo, induziu-se a sociedade a formar uma ideia, um conceito popular de que os anjos são criaturas especiais, portanto, privilegiadas, voltadas à felicidade suprema e eterna desde a sua criação. O imaginário popular entende que os anjos já foram criados assim e que gozaram desde sempre dessa condição especial de plena felicidade. E que também o imaginário popular entende que, pela sua natureza, os anjos foram dotados de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Ganharam de presente essa condição. Então, voltando à pergunta 129 de Kardec, quando ele pergunta: os anjos hão percorrido todos os degraus da escala? Dizem os espíritos superiores, afirmam, melhor dizendo, percorreram todos os degraus, do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram mais depressa à condição da angelitude. Ou seja, todos passaram por provas, por expiações, por missões ao longo de muitos e muitos milênios e chegaram à condição de espírito angelical nesse processo evolutivo. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Em nossa exposição passada falamos do livre-arbítrio. Gastaram mais ou menos tempo, usaram de uma maneira mais adequada ou não o seu livre-arbítrio, as escolhas. Questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores, é uma opinião errada, né? A todas as outras criaturas, como se explica, então, já que isso está errado, essa crença que está na tradição de quase todos os povos? Olha que interessante. Kardec lembra que quase todos os povos têm essa crença de que os seres angelicais assim foram criados. E a equipe do Espírito Verdade diz: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade. Isso é comprovado pela ciência, né? Não tenho aqui os números exatos, mas o Sol tem cerca de 13 bilhões de anos, o nosso Sol, e a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Eles continuam, e que muito tempo antes que ele existisse, o nosso mundo, muito antes de 4,5 bilhões de anos atrás, bilhões, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. A gente tem informações seguras de que Jesus é o governador do nosso planeta desde a sua formação. Repetimos, há 4,5 bilhões de anos atrás.
Jesus já era puro e perfeito. Jesus também galgou todos os degraus, passo a passo na sua escala evolutiva. E já naquele tempo, há tanto tempo atrás, ele já havia atingido a perfeição. Claro que em outros orbes, não é? Acreditaram os homens, então, que os anjos eram assim desde todos os tempos. As pessoas imaginaram isso. Questão 131. Há demônios? Epa! Kardec pergunta. Há demônios no sentido em que se dá a essa palavra? E eles dizem, os espíritos superiores, se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Óbvio. Tudo que existe nos universos é criação de Deus. Então, se demônios houvessem, também seriam criação de Deus. Mas, porventura, eles continuam, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Então os espíritos responderam fazendo uma outra pergunta. Faz algum sentido que Deus, infinitamente justo e bom, tivesse criados destinados à prática do mal eternamente? Faz algum sentido isso? Eles continuam. Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais, em outros semelhantes, outros mundos. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. As pessoas aprenderam a temer a Deus, ter medo de Deus, né? Um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Allan Kardec em seguida faz alguns comentários, que a gente vai trazer alguns trechos e as nossas considerações. Kardec diz assim que a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau. Na etimologia da palavra, essa ideia de que demônio é um espírito mau só acontece na acepção moderna. O termo grego daimon, de onde a palavra demônio se derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Na origem da palavra daimon, lá do grego, ele se referia, essa palavra, aos seres incorpóreos, enfim, aos espíritos desencarnados, bons ou maus, indistintamente. De acordo com os nossos dicionários, anjos vem do latim angelus, do grego angelus também, que significa mensageiro, por decorrência evidente, mensageiro de Deus. Já os dicionários trazem a palavra demônio, que como vimos vem da palavra daimon, né? Que significa espírito bom ou mau, também está nos dicionários. A gente fez uma breve pesquisa e a gente encontramos, melhor dizendo, 48 sinônimos para a palavra diabo. 48. Tem um monte lá, né? Então tem Satanás, Satã, demônio, Beuzebu, Cramunhão, Sete Peles, Lúcifer, anjo das trevas, olha que interessante, anjo das trevas, anjo mau, etc. E vai por aí. Voltando a Kardec. Por demônios, segundo a acepção vulgar, popular da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus, óbvio. Ora, Kardec diz,
Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode, repito, não pode ter criado seres prepostos pela sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Lógica. Ora, a dos demônios no sentido absoluto, falta essa base essencial. E Kardec diz, olha bem, gente, concebe-se que povos atrasados, ele fala isso lá em 1857, dizendo que povos atrasados, que desconhecem, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitem demônios, nesse sentido malfazejo. Povos atrasados, para a gente pensar no que a gente vê e ouve por aqui, não é? Agora, no ano 2021. Mas o fato é que essa teoria puramente alegórica diz que o diabo, que também é chamado de Lúcifer, todos já ouviram isso, né? O diabo, Lúcifer, era o anjo preferido de Deus. Só esse conceito, preferido, imagina se Deus tem preferidos, né? Para Deus todos somos iguais. Então, esse Lúcifer seria preferido de Deus e que por egoísmo e pensamentos de inveja lá do Lúcifer, não é? De orgulho, decaiu e tornou-se adversário de Deus. Vejam vocês. Essa figura alegórica que surpreendentemente, repito, surpreendentemente, permanece até os dias de hoje, essa alegoria, e em muitas doutrinas no imaginário popular, surgiu da seguinte forma. Como é que aconteceu essa história de diabo, de Lúcifer, né? A denominação de Lúcifer na Bíblia, está lá na Bíblia, tem origem no hebraico Heilel, que significa brilhante, esplendoroso, aquele que traz luz. Olha que interessante. Lúcifer veio do hebraico Heilel, que na sua etimologia significa brilhante, esplendoroso, que traz luz. A figura de Lúcifer aparece pela primeira vez no Velho Testamento em Isaías capítulo 14. E lá está assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, tu que ao romper do dia parecias tão brilhante. Essa é a primeira citação de Lúcifer na Bíblia. Essas palavras do profeta Isaías não se referem à revolta dos anjos. Não era isso que ele quis dizer. São sim uma alusão feita pelo profeta ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que retinha os judeus em cativeiro. O rei da Babilônia. Então, esse rei é alegoricamente designado por Lúcifer. No dizer dos judeus, o rei da Babilônia, que os havia escravizado, era extremamente orgulhoso, vaidoso e se colocava acima de Deus. Daí essas palavras do profeta Isaías. Foi assim que na tradição judaico-cristã, Lúcifer teria sido um dos anjos criados por Deus, já puro, o Lúcifer original dessa tradição, dessa alegoria, que permanece até os dias de hoje, curiosamente, né? Ele já teria sido criado por Deus puro, belo, perfeito, e era o mais glorioso dos anjos, e também o preferido, como vimos, né? Mas esses atributos, preferido, puro, belo, perfeito, glorioso, o fizeram se sentir superior aos demais.
Ele, Lúcifer, se achava superior aos outros e não aceitava os humanos, nós, como filhos de Deus. Então, essa desavença criada por Lúcifer, né, somada ao orgulho, à vaidade, os ciúmes, fez com que Lúcifer tentasse ser como Deus, rivalizar com ele. Olha que absurdo isso, né? E assim, de acordo com essa alegoria, ele, Lúcifer, teria sido castigado com a expulsão do paraíso, do céu, junto com os outros anjos que o haviam seguido na sua rebelião. Então Lúcifer criou lá uma rebelião para ser antagonista de Deus, né? E foi expulso do céu, do paraíso, e a turminha que estava com ele lá o seguiram. Dizem que um terço dos anjos que estavam tudo lá no céu, diz que seguiram Lúcifer nessa queda. Assim, a partir da sua queda, o Lúcifer assumiu a figura de Satanás, ou do diabo, etc. Todos aqueles sinônimos que já vimos. O antagonista de Deus, o líder supremo do mal, o chefe do inferno. Segundo a igreja, Satã, o chefe ou o rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, segundo a igreja, mas sim um ser real. Não é? O imaginário diz que é um ser real e que faz exclusivamente o mal. Se existisse como tal um ser, seria um ser real, um espírito, portanto. E como tudo que existe foi criado por Deus, ele também, o diabo, seria filho de Deus, uma criatura. Mas vamos pensar um pouquinho, né? O Espiritismo, repito, convida à fé raciocinada. É ilógico, contraditório que Deus, em sua infinita e suprema bondade, evidente que só produz o bem, possa ter criado seres destinados ao mal e que ainda viesse a praticar o mal por todo sempre. Amigos, Lúcifer não é um ser. Lúcifer não existe. O diabo é uma criação alegórica do homem. Em verdade, é a representação da inclinação para o mal. Até mesmo, vamos pensar mais um pouquinho. Se Satã e os demônios, aqueles todos que lhe seguiram, eram anjos, é porque eram perfeitos, não é mesmo? E em sendo perfeitos, como poderiam falhar tanto? Se eram perfeitos, é possível que a gente conceba um retrocesso nesse nível? Um retrocesso evolutivo, moral, nesse nível? Não, é claro que não. Um espírito que atingiu a perfeição não pode retrogradar, retroagir. O progresso é uma lei natural, compulsória, inexorável, que nos impulsiona sempre para a frente. Acreditem, hoje somos melhores que ontem e amanhã seremos melhores que hoje. O progresso é inevitável e inexorável. E assim, um ser que tivesse atingido o mais alto grau no processo evolutivo, a angelitude, jamais teria sucumbido a sentimentos tão primitivos e tão distantes de um espírito elevado. Voltando a Kardec, Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto que não se pode admitir que exista
um ser mau a lutar de igual para igual com a divindade. Isso é inadmissível. A arte acabou por representar os anjos, os espíritos puros, já sabemos, não é? Por uma figura radiosa, brilhante, de asas brancas. É o emblema da pureza. Já Satanás, a arte o representou com chifres, garras, atributos de animalidade. É o emblema das imperfeições, da maldade. Alegórico, repito, alegoricamente. Esses e outros dogmas que não atendem à razão, à lógica, de certa forma explicam, pelo menos em parte, a existência de tantos incrédulos e ateus, porque não faz sentido. Amigos, por demônios deve-se entender os espíritos inferiores na escala evolutiva. Esses espíritos inferiores, ainda submersos nos calabouços das trevas, eles divertem-se, dedicam-se a perturbar e a fazer o mal aos seus escolhidos. Uma outra hora vamos falar disso, não é? São esses os espíritos obsessores, como sabemos no Espiritismo, né? Que se comprazem na prática do mal e que na crença comum são considerados demônios. É só ligar a televisão que a gente vê isso aí, né? Na verdade, são espíritos imperfeitos, como a maioria de nós, em graus diferentes de imperfeição, não é? São espíritos imperfeitos que se rebelam, que se rebelaram contra as provas, as expiações necessárias, que deveriam superar e por isso sofrem mais longamente. Porém, asseguro, sairão desse estágio inferior para caminharem para a luz quando caírem em si. Cair em si é muito importante. Quando caírem em si e quando assim desejarem. Mas que vai, vai. A diferença em relação à crença comum é que mais cedo ou mais tarde, esses espíritos imperfeitos, chamados demônios, mudarão de postura e deixarão as trevas a caminho da luz, já que esse estado de inferioridade moral é transitório. A lei de Deus é a lei do progresso que é inexorável. Porém, é claro, é também da lei que a cada um de acordo com suas obras, a cada um conforme suas obras. Cada um colhe o que planta. E assim, através do uso do livre-arbítrio, a gente sabe que só através do nosso próprio esforço, ninguém pode evoluir por nós, não dá para terceirizar a nossa evolução. É com o nosso próprio esforço, né, que é possível elevar o nosso grau evolutivo a caminho da nossa própria melhoria moral, desde a imperfeição até a pureza. Do átomo ao arcanjo, esse processo é inevitável. E assim, queridos amigos, com esse tema Anjos e Demônios, concluímos o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo esse que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Em nosso próximo encontro, vamos iniciar, portanto, o capítulo 2 desta segunda parte e vamos tratar da encarnação dos espíritos, capítulo 2, iniciando com o tema objetivo da encarnação a partir da questão 132. Deem uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Próximo encontro nós vamos falar a partir da questão 132. Obrigado pela companhia. Até breve. Paz e luz.